Olá, eu espero que esteja tudo bem contigo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje, a leitura integral da Lei Complementar número 140, de 8 de dezembro de 2011, que fixa normas nos termos dos incisos 3, 6 e 7 do caput e do parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, e altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 1º. Esta lei complementar fixa normas nos termos dos incisos 3, 6, 7 do caput e do parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Artigo 2º. Para os fins desta lei complementar, considera-se, inciso 1, licenciamento ambiental, o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Inciso 2. A atuação supletiva. Ação do ente da federação que se substitui ao ente federativo, originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta lei complementar. Inciso 3. Atuação subsidiária. Ação do ente da federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas nesta lei complementar. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no exercício da competência comum a que se refere esta lei complementar. Inciso 1. Proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente. Inciso 2. Garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. Inciso 3. Harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente. Inciso 4. Garantir a uniformidade da política ambiental para todo o país, respeitadas as peculiaridades regionais e locais. Capítulo 2. Dos instrumentos de cooperação. Artigo 4º. Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes instrumentos de cooperação institucional. Inciso 1. Consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor. Inciso 2. Convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do poder público, respeitado o artigo 241 da Constituição Federal. Inciso 3. Comissão Tripartite Nacional, comissões tripartites estaduais e comissão bipartite do Distrito Federal. Inciso 4. Fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos. Inciso 5. Delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta lei complementar. Inciso 6. Delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta lei complementar. Parágrafo 1º. Os instrumentos mencionados no inciso 2 do caput podem ser firmados com prazo indeterminado. Parágrafo 2º. A Comissão Tripartite Nacional será formada paritariamente por representantes dos poderes executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos. Parágrafo 3º. As comissões tripartites estaduais serão formadas paritariamente por representantes dos poderes executivos da União,
dos estados e dos municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos. Parágrafo 4º. A Comissão Bipartite do Distrito Federal será formada paritariamente por representantes dos poderes executivos da União e do Distrito Federal, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre esses entes federativos. Parágrafo 5º. As comissões tripartites e a Comissão Bipartite do Distrito Federal terão sua organização e funcionamento regidos pelos respectivos regimentos internos. Artigo 5º. O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas a ele atribuídas nesta lei complementar, desde que o ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente. Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos do disposto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. Capítulo 3. Das ações de cooperação. Artigo 6º. As ações de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no artigo 3º e a garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas governamentais. Artigo 7º. São ações administrativas da União. Inciso 1. Formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a Política Nacional do Meio Ambiente. Inciso 2. Exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. Inciso 3. Promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos âmbitos nacional e internacional. Inciso 4. Promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios relacionados à proteção e à gestão ambiental. Inciso 5. Articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio à Política Nacional do Meio Ambiente. Inciso 6. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. Inciso 7. Promover a articulação da Política Nacional do Meio Ambiente com as de recursos hídricos, desenvolvimento regional, ordenamento territorial e outras. Inciso 8. Organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da administração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, SINIMA. Inciso 9. Elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional. Inciso 10. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Inciso 11. Promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Inciso 12. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei. Inciso 13. Exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida à União. Inciso 14. Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades. A linha A. Localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. A linha B. Localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. A linha C. Localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. A linha D. Localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em áreas de proteção ambiental, APAS. A linha E. Localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados. A linha F. De caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. A linha G. Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo em qualquer estágio ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM. Ou a linha H.
que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. Inciso 15. Aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: a linha A, florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs, e, a linha B, atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pela União. Inciso 16. Elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e de espécies sobreexplotadas no território nacional mediante laudos e estudos técnicos científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ. Inciso 17. Controlar a introdução no país de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas. Inciso 18. Aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos. Inciso 19. Controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de espécimes silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, partes ou produtos deles derivados. Inciso 20. Controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas. Inciso 21. Proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no inciso 16. Inciso 22. Exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou regional. Inciso 23. Gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, respeitada as atribuições setoriais. Inciso 24. Exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos perigosos. E, inciso 25. Exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou terrestre de produtos perigosos. Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de atribuição da União exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. Artigo 8º. São ações administrativas dos Estados, inciso 1, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental. Inciso 2, exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. Inciso 3, formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual do Meio Ambiente. Inciso 4. Promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios relacionados à proteção e à gestão ambiental. Inciso 5. Articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio às políticas nacional e estadual do meio ambiente. Inciso 6. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. Inciso 7. Organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente. Inciso 8. Prestar informações à União para a formação e atualização do CINIMA. Inciso 9. Elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional. Inciso 10. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Inciso 11. Promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Inciso 12. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei. Inciso 13. Exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida aos Estados. Inciso 14.
Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 9º. Inciso 15. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em áreas de proteção ambiental, APAS. Inciso 16. Aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em, alínea A, florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em áreas de proteção ambiental, APAS. Alínea B, imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso 15 do artigo 7º. E, alínea C, atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo Estado. Inciso 17. Elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnicos científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ. Inciso 18. Controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso 20 do artigo 7º. Inciso 19. Aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre. Inciso 20. Exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual. E, inciso 21. Exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvado o disposto no inciso 25 do artigo 7º. Artigo 9º. São ações administrativas dos municípios. Inciso 1. Executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as políticas nacional e estadual de meio ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente. Inciso 2. Exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. Inciso 3. Formular, executar e fazer cumprir a política municipal do meio ambiente. Inciso 4. Promover, no município, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal relacionados à proteção e à gestão ambiental. Inciso 5. Articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio às políticas nacional, estadual e municipal de meio ambiente. Inciso 6. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. Inciso 7. Organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente. Inciso 8. Prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente. Inciso 9. Elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais. Inciso 10. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Inciso 11. Promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Inciso 12. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente na forma da lei. Inciso 13. Exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida ao município. Inciso 14. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos, alínea A, que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, ou, a linha B, localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental, APAS. Inciso 15. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta lei complementar, aprovar, a linha A, a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental, APAS. E, a linha B, a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo município. Artigo 10.
são ações administrativas do Distrito Federal, as previstas nos artigos 8º e 9º. Artigo 11. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua caracterização como vegetação primária ou secundária em diferentes estágios de regeneração, assim como a existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção. Artigo 12. Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental e para autorização de supressão e manejo de vegetação, o critério do ente federativo instituidor da unidade de conservação não será aplicado às áreas de proteção ambiental, APAS. Parágrafo único. A definição do ente federativo responsável pelo licenciamento e autorização a que se refere o caput, no caso das APAS, seguirá os critérios previstos nas alíneas A, B, E, F e H do inciso 14 do artigo 7º, no inciso 14 do artigo 8º e na alínea A do inciso 14 do artigo 9º. Artigo 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta lei complementar. Parágrafo 1º. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. Parágrafo 2º. A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. Parágrafo 3º. Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo. Artigo 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para a tramitação dos processos de licenciamento. Parágrafo 1º. As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos. Parágrafo 2º. As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feitas pelas autoridades licenciadoras suspendem o prazo de aprovação, que continua a fluir após o seu atendimento integral pelo empreendedor. Parágrafo 3º. O decurso dos prazos de licenciamento sem a emissão da licença ambiental não implica emissão tácita, nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva referida no artigo 15. Parágrafo 4º. A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Artigo 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação. Inciso 2. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação. E, inciso 3. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado e no município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos. Artigo 16. A ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação. Parágrafo único. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição nos termos desta lei complementar. Artigo 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Parágrafo 1º.
Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia. Parágrafo 2º. Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Capítulo 4. Disposições finais e transitórias. Artigo 18. Esta lei complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e autorização ambiental iniciados a partir de sua vigência. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata a alínea H do inciso 14 do artigo 7º, a aplicação desta lei complementar dar-se-á a partir da entrada em vigor do ato previsto no referido dispositivo. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata a alínea A do inciso 14 do artigo 9º, a aplicação desta lei complementar dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo Conselho Estadual. Parágrafo 3º. Enquanto não forem estabelecidas as tipologias que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão conduzidos conforme a legislação em vigor. Artigo 19. O manejo e a supressão de vegetação em situações ou áreas não previstas nesta lei complementar dar-se-ão nos termos da legislação em vigor. Artigo 20. O artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Parágrafo 1º. Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no Jornal Oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. Artigo 21. Revogam-se os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 10 e o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Artigo 22. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 8 de dezembro de 2011. Encerramos, neste momento, a leitura integral da Lei Complementar número 140, que trata das disposições comuns entre a União, Estados, Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum em relação à proteção das paisagens naturais notáveis, a proteção do meio ambiente e o combate a qualquer forma de poluição. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe aqui nos comentários críticas, elogios e sugestões dos próximos vídeos que você gostaria de ver aqui no canal Leis Brasileiras em Áudio. Compartilhe este vídeo à vontade. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.